Me vem aqui em mente agora, eu vou até... Que agora ficou... O negócio fluiu, né? Tá indo, sim. Foi. Mas é incrível como Deus, ele consegue usar-nos no singular e conectar-nos no plural. Através dos meios e formas. Eu vou comentar sobre aquela experiência que do rapaz que queria se matar. E eu lembro do contexto, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, teve uma situação onde nós estávamos numa revolução e no meio do louvor, né? Como o pastor disse, nós temos essa cultura dentro do Nós Somos de Cristo, Revolução do Reino, de deixar o Espírito Santo operar. Então, se em algum momento o Espírito Santo falou algo, o pastor muitas vezes já parou o louvor para ministrar aquilo que o Senhor estava falando através da vida dele ali. E eu me lembro que teve uma revolução, foi antes da pandemia isso. A Ciba cantando, aí o pastor pegou o mic ali e parou o louvor e começou a ministrar. E ele entregou o microfone ali para mim e falou, começa a orar. E eu me lembro que eu peguei o microfone e eu comecei a falar assim, Senhor, em nome de Jesus, alcança as pessoas e tal. E comecei a ministrar. Em um determinado momento eu falei assim, olha, você ia tirar a sua vida, queria se matar, mas você não veio aqui em vão, o Senhor ama você. E é engraçado, vou até abrir um parênteses. Muitas vezes a gente acha que isso é clichê, cara. Né? Se tornou clichê falar de... Olha, eu acredito que Deus quer curar alguém. A gente fica naquela condição... Nossa, isso é tão clichê. E às vezes até o Espírito Santo tá falando pra você e você fica assim... acho que isso na verdade tá vindo de um clichêzão na minha cabeça. Isso é tão clichê. E naquele momento eu falei... Olha, você veio aqui... Você queria tirar a sua vida... Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama... E esse não é o plano dele pra você. Enfim, não lembro com detalhes. E o mais interessante é que nem tudo aquilo que Deus libera na sua vida, você tem a resposta instantaneamente, né? Teve situações que eu tenho certeza que a gente falou algo e até hoje a gente não tem a confirmação daquilo. E passou. Passado-se muito tempo, eu lembro que passou tipo 8 meses. Eu tava na igreja, fui pegar uma água, chegou um brother que eu nunca vi na vida. E ele falou assim, ô Matheus, tudo bem? Eu falei, tudo. Aí ele falou assim, cara, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Eu falei, pode falar, tal. Aí ele falou assim, cara, você lembra numa revolução que o louvor parou, o pastor Jackson entrou, começou a ministrar, e aí ele deu o mic pra você, e você e a Ciba começaram a orar? Eu falei, mais ou menos, né? Fazia 8 meses já. Aí eu falei assim, e aí eu não sei se você lembra que você começou a orar falando, você ia tirar a sua vida, você queria se matar hoje e tal. Aí na hora eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar. Aí ele falou assim, cara, era eu. E aí ele começou a contar, e aí eu volto para aquilo que eu falei, o poder do singular e do plural, como Deus usa, né? O Espírito Santo nos usa. Um dos voluntários que não tinha contato com ele, esse voluntário era um colega, não era nem amigo, mandou o convite do Revolução. E esse rapaz, ele tinha colocado no coração dele, eu vou me matar. Ele passava por um processo de depressão e etc. Ele falou, eu vou me matar sexta-feira. Ele falou com ele mesmo. Só que na hora que esse voluntário fez o convite, a primeira ação dele foi falar assim, Deus, se você existe, eu quero que você fale comigo quando eu entrar na igreja e quando eu ficar no meu lugar, no lugar que eu estiver lá. Ele colocou 2 condições para Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, cara, o voluntário usado pelo Espírito Santo, fez esse convite e ele apareceu na igreja. A primeira hora que ele pisou na igreja, um voluntário da recepção falou assim, a gente está muito feliz que você veio, essa noite é muito especial para você, tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração, e ele já ficou impactado. Só que é até engraçado que ele falou assim, até então, isso na minha cabeça era uma recepção. Apesar de eu ter percebido algo diferente, mas era uma recepção. E ele falou assim, e aí eu me lembro, e aí eu comecei até a lembrar dele falando. Ele falou assim, eu me lembro que conforme eu fui pra cadeira, eles arrumaram um lugar pra mim, esse rapaz falou, e conforme eu fui pra cadeira, na hora que eu cheguei, eu olhei pro púlpito, eu vi o louvor parar, eu vi o pastor começar a ministrar e o pastor entregar o microfone pra você. E na hora que eu me posicionei, eu entendi o que estava acontecendo, as primeiras falas que eu ouvi foi, você ia se matar, você ia tirar a sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama, etc, etc. E aí, finalizando, ele falou assim, eu quero agradecer, não a você, mas a vocês,
pela sensibilidade de um voluntário me convidar, um voluntário sensível me receber, o pastor Jackson ter a sensibilidade de parar o louvor e você ter a sensibilidade. Então, não é sobre nós, mas é sobre o Espírito Santo ter autoridade e ter a primazia no nosso meio. Quando o Espírito Santo está no começo, ele vai até o final. E não foi o Mateus que teve o discernimento que alguém ia se matar, mas foi o Espírito Santo que teve a liberdade de poder operar ali no meio e tudo isso acontecer. Com as ferramentas que ele quis usar. Com as ferramentas que ele quis usar. Então isso é muito poderoso. É muito poderoso. Eu me arrepio todas as vezes que você conta isso pra gente, porque realmente foi muito poderoso. E eu me lembro desse dia como se fosse ontem, assim. Foi realmente muito forte. Muito forte.